Olá pessoal, meu nome é João Pedro Santos, sou membro da Liga Acadêmica de Patologia e nossa aula de hoje é sobre hiperplasia prostática benigna, também chamada de HPB. Vou começar falando brevemente da anatomia, beleza? Para termos algumas noções, alguns conhecimentos gerais sobre o órgão. Nós temos que a próstata é um órgão em formato piramidal responsável pela produção do líquido prostático, em que esse líquido prostático é um líquido leitoso que compõe cerca de 20% do sêmen e tem por função ativar os espermatozoides. A próstata apresenta ainda uma porção glandular, compondo cerca de 2/3, e uma porção fibromuscular, sendo assim 1/3. É a maior glândula acessória do sistema reprodutor masculino e estende-se do colo da bexiga até a uretra membranácea, envolvendo assim a uretra prostática. Tranquilo? A próstata ainda vai ser dividida em uma divisão funcional, possuindo assim as zonas periférica, a zona transicional e a zona central. Tente memorizar essa zona transicional que vai ser de extrema importância nos aspectos clínicos da doença da hiperplasia benigna da próstata, tranquilo? A hiperplasia prostática benigna é um distúrbio extremamente comum em homens acima de 50 anos de idade, tranquilo? Em que essa HPB é caracterizada por hiperplasia do estroma prostático e das células epiteliais, resultando assim numa formação de nódulos grandes que são especialmente na região periuretral, tranquilo? Em que, quando são grandes, esses nódulos comprimem o canal uretral, causando assim uma obstrução, podendo ser parcial ou completa da uretra. Já na patogenia da hiperplasia prostática benigna, nós temos que, apesar do fato de que existe um maior número de células epiteliais e dos componentes do estroma da área periuretral da próstata, que foi falado no slide anterior, não há evidência clara de aumento da proliferação das células epiteliais na HPB humana, tranquilo? Ao invés disso, acredita-se que o principal componente no processo da hiperplasia é um prejuízo da morte celular. Nós temos ainda que microscopicamente, em cortes longitudinais ou transversais da próstata, a característica típica da HPB é a nodularidade, que é o acúmulo de nódulos, principalmente na zona transicional da próstata, tranquilo? Então, a atividade hiperplásica da doença se dará da seguinte maneira. O principal andrógeno na próstata, que constitui cerca de 90% dos andrógenos totais da próstata, é a dihidrotestosterona, ou DHT. Ela é formada na próstata a partir da conversão da testosterona pela enzima 5-alfa-redutase, tranquilo? Essa enzima está localizada quase totalmente nas células estromais da próstata, então, dessa maneira, as células estromais são as responsáveis pelo crescimento prostático dependente de andrógeno. Então, a testosterona age na célula epitelial diretamente, tranquilo, agindo assim nos receptores androgênicos do núcleo, estimulando a transcrição de fatores de crescimento. Essa mesma testosterona, já na célula estromal da próstata, primeiro precisa ser convertida em dihidrotestosterona, tranquilo, a partir da enzima 5-alfa-redutase, agindo assim nos receptores androgênicos do núcleo da célula estromal, influenciando na transcrição de fatores de crescimento da célula, tranquilo? Então, reforçando as funções da dihidrotestosterona e da testosterona no corpo, temos que a dihidrotestosterona, que também age no receptor de androgênio, vai agir na genitália externa, na próstata, na pele, nos cabelos e nos pelos. Já a testosterona, que também age nesse mesmo receptor de androgênio, age fundamentalmente no músculo, na medula óssea, no osso, no cérebro e no tecido adiposo, em que a DHT
se liga a esse receptor de andrógeno nuclear, foi falado no slide anterior, que é principalmente nas células prostáticas estromais e epiteliais. Já essa ligação da DHT com a AR, que é esse andrógeno nuclear, ativa a transcrição dos genes dependentes de andrógenos, tranquilo? Lembrando, galera, que a DHT não é um mitógeno direto para células prostáticas, beleza? Ela não age em nenhum fator de mutação nas células. Ela apenas age na transcrição genética, tranquilo? Que resulta em uma maior produção de fatores de crescimento, além de seus receptores. Já nos aspectos clínicos da doença, nós temos que o maior tamanho da glândula e a contração dos músculos lisos da próstata causa uma obstrução uretral, ainda que o aumento da resistência ao fluxo urinário provoca uma hipertrofia e a distensão da bexiga, que é acompanhada assim por uma retenção urinária. Essa incapacidade de esvaziar completamente a bexiga cria um reservatório de urina, que é uma fonte comum de infecção, tranquilo? Em que os pacientes apresentam um aumento da frequência urinária, poliaciúria, uma noctúria, dificuldade em iniciar e interromper o fluxo da urina, além de gotejamento e disúria, que é uma micção dolorosa, e apresentam um maior risco de desenvolver infecções bacterianas, justamente pelo fato de criar um reservatório de urina, que é uma fonte comum de infecção, tranquilo? Já em muitos casos, uma retenção urinária aguda e súbita aparece por motivos desconhecidos e requerem cateterização de emergência, sendo assim uma sondagem vesical. A terapia médica mais comumente usada e efetiva para os sintomas relacionados a HPB consiste nos alfa-bloqueadores, que diminuem o tônus da musculatura lisa prostática pela inibição dos receptores de alfa-1 adrenérgicos. Temos ainda outra terapia que é bastante comum e se destina na diminuição dos sintomas pela redução física da próstata, a partir de um agente inibidor da síntese de DHT, tranquilo? Em que os inibidores da a 5-alfa-redutase estão nesta categoria. Então, pessoal, para reforçar os aspectos clínicos da doença, nós temos que os pacientes normalmente apresentam um aumento da frequência urinária, noctúria, gotejamento por sobrefluxo e disúria, que é essa dor a urinar, tranquilo? Em que, em muitos casos, a retenção urinária aguda e súbita requer uma cateterização de emergência, em que, nessa sondagem vesical, passa-se uma sonda a partir do ósseo externo da uretra, passando assim na uretra esponjosa, uretra membranosa, passando pela uretra prostática e atingindo assim a bexiga, em que, quando chega na bexiga, insufla um balão tranquilo, que é chamado de cuff, para fixar a bexiga, diminuindo assim e finalizando essa retenção urinária do paciente. Já em casos moderados a graves, resistentes à terapia médica, existe uma grande variedade de procedimentos mais invasivos, em que a ressecção transuretral da próstata, também chamada de TURP, tem sido o padrão ouro em termos de redução dos sintomas, além de melhora das taxas de fluxo e diminuição da urina residual pós-micção. Está indicada como terapia de primeira linha em algumas circunstâncias, como retenção urinária recorrente, tranquilo? Em que esse ressectoscópio passa pela uretra a partir do ósseo externo da uretra, partindo assim do mesmo caminho que a gente falou na sondagem vesical, no slide anterior, fazendo uma ressecção de maneira interna dessa camada da próstata que eu falei que vocês deveriam memorizar, que é a zona transicional da próstata, tranquilo, diminuindo ou finalizando essa retenção urinária recorrente, tranquilo? As referências usadas para a nossa aula foi principalmente o nosso livro base de patologia, que são Bases Patológicas das Doenças, de Robbins. Foram usadas também para conseguir algumas imagens e alguns conceitos da doença, a partir do site do ANATPAT, da Unicamp.
Vimos também sobre anatomia orientada para a clínica, o MU, e o Atlas de Anatomia Humana, o NET, tranquilo? Então, galera, essa foi nossa aula sobre hiperplasia prostática benigna, uma aula bem tranquila, bem rápida sobre o tema. Quaisquer dúvidas, pode me mandar por e-mail, tanto pelo meu e-mail, que eu deixo aqui, ou pelo e-mail da Liga Acadêmica de Patologia. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.